Vamos recolher nossos dízimos e ofertas. Graça e paz a todos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste momento entrando na Tua presença, Senhor, abençoa os Teus servos que aqui presentes estão. Senhor, abençoe, Senhor, cada um que oferta, Senhor, esta casa. Senhor, fortalece, Senhor, os seus bons ganhos. Senhor, que ele venha andar com alegria, Senhor. Que ele venha, Senhor, a alegrar o seu coração. Se não tem, Senhor, abençoa eles também, Senhor. Porque com alegria, Senhor, eles estão aqui, Senhor, para louvar e glorificar o Teu nome. Senhor, que esta palavra, Senhor, que venha falar o coração deles. Que a manifestação do Espírito Santo não deixe ninguém envergonhado por estar com uma moeda. Porque ele não tenha, Senhor, nada no seu bolso, mas tenha a presença do Deus Todo-Poderoso, que ele não deixa faltar. Ele não deixa, Senhor, nada seja, Senhor, cessado na tua vida, porque a presença do Deus que tudo pode, vai abençoar, vai dar, Senhor, ganhos, vai abrir porta de emprego, e as suas empresas, Senhor, seja restabelecida. Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos para a honra e glória do teu nome. Amém. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Glória a Deus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso do 13 em diante. Na semana passada, eu devo dizer aos meus irmãos que hoje nós vamos filosofar um pouco. Hoje o Rafa não está na versão Wesley Snipes, não está na versão revoltado, ele está numa versão mais filosófico. Talvez eu até faça assim hoje, né, para que a gente se lembre da festividade. Quem sabe, aleluia, foi excelentissimamente, mas eu peço que vocês não percam o entendimento do começo ao fim, para que a gente consiga conectar os pontos. Na semana passada, quando eu estava falando sobre a diferença do conservadorismo e do progressismo, eu finalizei fazendo uma reflexão dizendo o seguinte: nós não devemos entrar em questões loucas, em intrigas. Ah, é católico. E? Ah, é assembleano. E o pastor Davi, ao pegar o microfone, ele contou uma situação de determinada congregação, não quero citar nome para evitar, esse não é o objetivo não é ficarmos nos atacando, mas determinada congregação que diz assim, ele saiu, então não fala mais com eles. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. Eu, durante 5 anos da minha vida, eu congreguei numa igreja ali na Barra Funda, mesmo tendo, nunca pedi a minha credencial da redenção, porque eu sempre dizia no meu coração, minha esposa e eu, que lá era um lugar que nós aprenderíamos, mas que onde nós exerceríamos o nosso ministério é na quebrada, é no bairro, não é lá no bairro de Coxinha, não. Ah, Rafa, mas por quê? Não tem como fazer? Tem, mas tem muita gente lá, né? Então lá nós aprendimos. Eu fiquei 2 anos em um outro ministério, antes de voltar para cá. E o meu pastor, a minha pastora, os meus irmãos, os meus amigos, nunca olharam para mim e disseram assim: oh, você
De onde vem, Rafael? De andar e... Não, nunca disseram isso para mim, não. Nunca disseram isso para mim. Muito pelo contrário. Sempre nos receberam de braços abertos. E por isso, toda vez que eu falo sobre redenção, eu estou entre amigos. Se o meu pastor vai lá em casa, eu já pergunto, veio como? Como pastor ou amigo? Se ele falar pastor, ferrou. Se ele falar como amigo, eu já ponho água, açúcar na mesa, né? Se ele falar como pastor, não ponho nada para ir embora mais rápido. Ô, Glória! Mas quando ele fala que é como amigo, eu já ponho um uno na mesa, né? Já chamo a pizza, glória a Deus, para que dure muito tempo. E geralmente a gente diz o seguinte, não, 10 horas, 11 horas a gente está parando. Mas nunca é isso. Né? E glória a Deus, porque isso é reino. Isso é reino. Reino é quando eu me revolto, como eu me revoltei no Natal. Eu fiquei muito bravo no Natal, mas que eu posso passar por aquele momento, depois dar um abraço no meu irmão, na minha irmã, porque eu posso falhar, o meu irmão pode falhar também. E nenhum de nós somos perfeitos. Então, quem és tu, ó homem, para olhar o argueiro que está no olho do outro? Tira primeiro a trave gigante que está no teu. Né? Então, ninguém pode dizer, olha ele, olha ela, a não ser o Kiko lá do Chaves. Olha ele, hein? O Nhonho. Só o Nhonho pode dizer. Ninguém mais pode. Olha ele, hein? Não pode. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós precisamos de um Redentor chamado Jesus Cristo, que ninguém pode salvar a si mesmo. O pastorzão lá é um miserável. Miserável homem que sou. A pastora mais top das galáxias que faz fogo descer. Miserável, falho, pecador. Enquanto estivermos nessa matéria, somos todos a mesma, não tem melhor nem pior. Então esse negócio de não falar com eles porque eles saíram daqui, é uma coisa sem pé e sem sentido, né? E lá no reino de Deus eu tenho certeza que esse tipo de coisa não entra. Eu me sinto feliz, eu me sinto entre amigos, porque eu nunca fui tratado como um estranho aqui. O Elias, tu saíste e voltou, foi bem recebido? Porque todos nós temos falha, meu irmão. Não se sinta acusado, porque só tem um que fica nos acusando constantemente. E é por isso que o nome dele é chamado de adversário, porque ele se opõe a você. Sabe por que um dos nomes dele é diabo? Porque diabo significa caluniador. E ele fica te caluniando. E toda vez que alguém me calunia ou te calunia, aquela pessoa é um diabo. E você pode falar, seu diabo. Filho do diabo. Porque a palavra significa isso. Então, o pastor terminou dizendo isso sobre um determinado ministério. E eu terminei dizendo assim, não vamos criar caso. Paulo recomendou a Timóteo, dizendo o seguinte, não se envolva com essas coisas não. Se eles querem ficar com essas picuinhas bobas, fica vocês aí. Nem se envolva com isso não. Se envolva com essas conversas não. E por que não se envolver com isso? Porque nós precisamos de ter certeza qual que é o nosso propósito no reino de Deus. Na semana passada eu quis demonstrar que nós não somos nem de esquerda e nem de direita. E nós somos do quê? Do certo. Não é do centro. É do certo. E se o certo um dia estiver desse lado, é para cá que nós vamos. E se o certo um dia estiver daquele outro lado, é para lá que nós vamos. Mas a igreja caminha pelo certo. Eu e você devemos caminhar pelo certo. Eu dei um exemplo que o conservadorismo no tempo de Jesus, que por acaso é esse tempo de Mateus 5, esse conservadorismo era um conservador opressor. Ele mandava a mulher, cala a boca, não fala nada, só pode falar em casa. Você vai falar com o seu marido. Deus fez a mulher como adjuntora. É para ser capacho de homem? Cala a boca! Não pode falar.
Jesus veio e quebrou isso. Não foi o feminismo, não foi a francesa lá que defende o feminismo. Quem trouxe uma vivência real para as mulheres foi alguém chamado Jesus. Quem olhou o direito das mulheres foi alguém chamado Jesus. Jesus se aproximou daquela mulher samaritana. E ela, toda preocupada, disse assim: ó, tu não sabes que não pode ter diálogo entre judeus e samaritanos? Oh, glória a Deus! Jesus extrapolou todos os limites do conservadorismo e chegou: mulher, se tu soubesse quem lhe pede de beber. Jesus quebrou paradigmas. Que negócio é esse que não posso falar? Eu falo com quem eu quiser. Esse negócio de picuinha não é comigo. Quem te disse que samaritano não fala com judeu? Pois eu falo, vamos falar. É como se fosse assim hoje. Ah, é? Petista não fala com bolsonarista? Vai falar! Porque nós não somos nem petistas, nem bolsonaristas, nem lulistas. Nós somos o quê? Cristãos, igreja. E a igreja, ela não pesa nem para um lado e nem para o outro. Ela tempera, ela dá equilíbrio, ela dá gosto, ela põe a coisa no seu devido lugar. E se essa coisa está pesando demais para um lado, a igreja vem, porque foi o que Jesus fez. Naquele tempo de Jesus, a coisa estava pesando demais para um lado. E qual que era o lado? Dos homens usando a lei em seu próprio favor, colocando a lei acima da tua vida. Não pode curar. Por que não pode curar? Porque é sábado. Porque é sábado, não pode curar? Eu vou curar. Eu vou curar. Ouviste o que foi dito pelos antigos? Não fará isso, não fará aquilo. Eu, porém, vos digo que, ó, só o pensar. Qual que é o papel da igreja? Jesus fez uma revolução? Não. Jesus, no tempo dele, ao mesmo tempo que ele quebrou a lei dos homens, ele quebrou. Ah, não pode curar? Eu curo. Não pode falar? Eu falo. Não pode falar? Eu faço. E ainda pega, tira o troço lá da cintura, entra no templo e sai daqui. Raça de víboras. É a vez que eu vi Jesus xingando. Quem disse que Jesus não xingou? Jesus xingou, Fabião. Jesus mandou um deplove as névias lá. Mandou. Raça de víboras. É um palavrão assim. Naquela época. É uma coisa terrível. Pensa num xingamento que você odeia. Seria mais ou menos isso. Jesus soltou essa. Toma. E está pensando que depois Jesus falou: ai, me desculpa, perdão, peguei pesado. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Se fosse nos tempos de hoje, com os nossos brothers da quebrada, é isso mesmo. Achou ruim? Vai chorar sozinho, é isso aí. Jesus quebrou o paradigma. Mas Jesus não veio fazer revolução louca. Ninguém vê Jesus chegando lá e, aê, vamos todo mundo brigar contra o Império Romano. Viu isso, pastor? Você viu isso já na Bíblia, Lu? Não, né? Jesus não chegou lá fazendo um montinho. Ei, chega aí. Ei, uma espada, uma faca. Vamos lá, vamos lutar contra César, vamos. Jesus não é bobo, não. Jesus não é bobo, não. Vai lutar contra o Estado, o que vai acontecer? Vai perder. Jesus não é bobo. Jesus não chamou o grupinho dele, vamos lá lutar contra o governador, contra Roma. Vamos. Jesus não fez isso. Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando chamaram ele, dizendo, tu é o Cristo, é Deus, o que ele disse? Tu dizes. Jesus não foi bobo. Em outras palavras, Jesus nem foi para um lado pesando para um lado e nem foi para o outro. Jesus não queria destituir nenhum governo. Ora, Rafa, você está doido, Rafa. Porque você começou falando sobre não tratar as pessoas assim assado, para não nos envolvermos nessas questões loucas.
Aí você está caindo ali agora para o que era progressismo, o que é conservadorismo. Aí você diz que Jesus não era nem um lado, nem era outro, que Jesus não veio para isso. O que Jesus... Eu disse que nós somos igreja. Eu disse que nós não temos que pesar nem para um lado e nem para o outro. Eu disse que nós temos que pesar para o certo, porque o homem cria regras para se proteger. O homem vai instituindo estrutura e quando ele se adapta com aquilo, é bom ficar no poder. Aí ele oprime os outros. E o que a Bíblia nos ensina é que a gente tem que lutar contra qualquer tipo de opressão. A igreja tem que se posicionar contra qualquer tipo de opressão. Ah, não fala com eles não, é um tipo de opressão. Por que eu não posso falar? Vou falar sim. Não cura não. Como assim não cura? Vou curar sim. Mas calma aí, não é para revolucionar não. Aí eu começo a entrar no que nós acabamos de abrir, Mateus 5, e vamos ler no Mateus 5, do verso 19, aliás, verso 13 em diante, sobre discípulos, o sal da terra. Eu não vou falar da luz, não. A luz eu deixo com o pastor João na semana que vem. Eu vou falar desse sal aqui. Ora, pois, se eu estou dizendo que a igreja não fica nem de um lado, nem do outro, mas pelo que ele é certo, e o que é certo? Vamos descobrir, vamos analisar, vamos filosofar, vamos estudar. Mas de uma coisa eu sei, para que serve o sal? De forma mais simples possível nos dias de hoje, é para o quê? É para dar sabor, é para temperar. Se eu peso demais para um lado, eu estou temperando? Estou salgando. Se eu peso demais para o outro, eu estou salgando? Está deixando insosso. Então qual que é a posição da igreja? É salgadão? É insoção? É temperado. Está conseguindo pegar a visão aí? Não é nem uma coisa e nem outra. É o que é certo. É tempero. Nós não podemos ser doidão nem doidinho. Só doido tá bom. E vamos ler. Bem, Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Meus pastores, se tiver qualquer outro versículo que vocês quiserem abordar dentro dessa ideia de sal da terra, fiquem à vontade. Mas acho que a conexão do que nós falamos a quinta-feira passada com este momento atual, acho que ela já foi feita. Que é, então eu tenho que ser de Paulo, eu tenho que ser de Apolo. Como o ser humano tem esse negócio, né? O ser humano gosta de fazer parte de grupos. A igreja é um grupo. Nós falamos sobre essas estruturas na semana passada. O ser humano gosta disso, fazer parte. Não é à toa que tem os palmeirenses, aqueles lá, né? Aí tem os congregacionais, a congregação está no Brasil, tem os batistas, tem, né? Aí tem lá os vermelhinhos, os verde e amarelo, né? Tem os coloridos. Tudo isso são bandeiras que se levantam para pertencer a um grupo. E a igreja? A igreja tem que penetrar todos estes grupos, porque a igreja não pertence nem a Paulo, nem a Apolo. A igreja tem que penetrar e conseguir penetrar todos esses grupos de forma assertiva, de forma a trazer tempero e equilíbrio. Bom, o sal, na ciência, ele tem uma nomenclatura lá, mas eu não vou entrar nesses detalhes químicos, NaCl. O sal nada mais é que a junção de
nós chamamos até cálcio não, sódio. Meu filho estuda bastante isso. Mas ele é um mineral comum, na estrutura mais básica dele, ele está aqui dizendo aqui que ele é um mineral chamado halita. E depois, quando ele se junta com cloreto, sódio e cloreto, e por isso que diz cloreto de sódio, ele se transforma em sal. Ele possui uma estrutura cristalina. Parece, quando você põe numa lupa, você vai perceber que ele é cristalino. Já vai pegando a visão. Ele é cristalino. Está pegando já a visão ou precisa ser muito claro? Ele é cristalino e o sal é cristalino e e o que Jesus nos ensinou a sermos como o sal? Cristalinos e transparentes. Sabe uma outra coisa legal do sal? É que ele é formato cúbico e não cilíndrico. Ele não é um círculo que vai rodando, é quadrado mesmo. E está tudo certo. Eu vou quadradão para o céu mesmo. Está tudo certo com isso. Glória a Deus. Aleluia. Ele, na sua forma mais básica, ele é estável. Ele não reage com nada. Quando eu digo que ele não reage, eu quero dizer que ele não oferece riscos. Ué, se você for qualquer lugar que tenha sal e tocar no sal, vai queimar você? Deixa demais na pele para ver. Mas são extremos, né? Mas em condições normais, o sal não oferece risco à vida. E vai pegando a visão. Ele não reage. Ele é usado principalmente no passado para conservar. Pega a visão. Ele não, em seu estado original, o sal não reage. Nesse sentido de reagir que eu estou dizendo se você pega o fogo e joga num álcool etílico, vai acender uma chama. É uma reação química. Nesse mesmo sentido, eu quero dizer que o sal também é um elemento químico. Está na tabela periódica, pega lá. Mas ele no seu estado original, ele não reage. Traz para você, no seu estado original, você fica reagindo às ofensas, às grosserias, às estupidez, às violências. Como é que você se comporta no estado original? Se tocar, fica doidão. Chama Jesus de Genésio, urubu de meu louro, ou se mantém no padrão. Pede 5 minutos, não bebe a água que a Eliane pediu no domingo passado, joga o copo fora, a água nem sabe lá onde foi parar, e vai para cima. Eu sou bichão mesmo. Não é assim que o Senhor nos ensinou. Ele nos ensinou a se manter quadradão, comportado, porque nós somos temperados. Outra coisa é que ele serve para conservar. Nos tempos antigos, antes da ideia da refrigeração, e aí eu dou glória a Deus, porque na Bíblia também fala que ele é refrigério para as nossas almas. Refrigério também fala sobre conservar. Olha só, o sal era usado para conservar. E até hoje, principalmente no norte e nordeste, o sal é utilizado para conservar. Não é à toa que Cristo, que a palavra de Deus, nos orienta a sermos o sal da terra. Em outras palavras, quer dizer, conserve o quê? Se você passar sal no chão, vai conservar o chão? Não. Se você passar sal na parede, vai conservar a parede? Não. Mas se você passar sal nos alimentos que dá vida, conserva ou não conserva? Conserva. Então, sal em todo alimento bom. Quem gosta de bacalhau?
Todo mundo gosta de bacalhau, cara. Todo, até eu. Eu não sou fã de carne, mas tem bacalhau lá? Não, não. Todo mundo gosta. E como que ele é? Para ficar bom, como é que é? É no sal, amigão. Lá no norte tem até hoje um chamado carne de... E como é que se mantém? Então o sal, ele conserva a propriedade dos alimentos. E nós devemos manter a propriedade de tudo que é bom. Enquanto o mundo apodrece, porque o contrário de conservar, na antiguidade, se você não colocava sal para conservar, o que acontece? Apodrece, estraga. Então o mundo sem a igreja fica pior do que está. Se conosco, fazendo equilíbrio, dando tempero, não deixando ir demais nem para um lado nem para o outro. Se conosco está do jeito que está, imagina sem nosco. É ou não é? Se conosco está assim, sem nosco, ferrou. Glória a Deus. A igreja mantém estabilidade. Esse mundo não está pior, porque nós preservamos tradições e bons costumes, bons alimentos, que o mundo quer destruir a todo custo. E se o mundo chegar num estado tão pecaminoso, vira Sodoma e Gomorra, ele se autodestrói. Quer um exemplo prático e científico? Acaba com todos os homens. Afinal de contas, hoje diz que o homem não presta. Não é? O que o feminismo em alta está dizendo? Eu fico vendo algumas pesquisas sociais. Estou não me perdendo tempo, estou dentro do tempo. Eu fico vendo as pesquisas que o pessoal faz na rua, e quando chega nas mulheres, e pergunta assim, ó, diga rapidamente da sua cabeça sem pensar muito. Homem é garanhão. Homem é traidor. Homem é isso. Homem é aquilo. Homem é só o que não presta. É incrível. Ninguém fala, homem é guerreiro. Eu fico em casa, ele trabalha e traz tudo para dentro de casa. Se alguém mexer comigo, ele toma a minha frente. Se tem uma guerra, ele vai na frente. Mesmo o homem fazendo isso, elas não falam. E eu não vou generalizar, porque toda generalização é perigoso. Mas isso é como o mundo vê. Aí vai perguntar a mesma coisa para o homem. A mulher é linda. A mulher é maravilhosa. A mulher é gentil. Visões diferentes. Outra pesquisa. Chegou um rapaz com 5.000 reais para uma moça. Ela e a amiga dela. Trairia seu marido? 1.000 reais. Não. 2.000. Não. 5.000. Aí a amiga tentou puxar. Amiga, não, que 5.000. Qual que é a diferença dessa atitude para uma profissional do sexo? Nenhuma. Nenhuma. Está se vendendo do mesmo jeito. Perguntou para o homem, a mesma coisa para o homem. Pode me dar o que quiser. Homem de valor. Não traio. E nós precisamos buscar esses valores. Esses valores que nos permitem temperar, trazer equilíbrio e dar bom alimento. Aleluia! Glória a Deus. Eu pedi para os irmãos me acompanharem no raciocínio. Perceba que eu estou falando alguns detalhezinhos que se não pegar, não pega depois. Aí o Marco não está aqui para falar, peguei. Aleluia, vamos voltar aqui. O sal, em seu... Pega essa. O sal em seu estado mais natural possível, eu já disse que ele não reage a nada. Ele é estável. E o que é ser estável? Está chovendo canivete, está desabando.
O pastor, eu vejo o pastor Marcos assim, Lu. Eu falo assim, às vezes, no espelho, quando eu estou me arrumando para ir trabalhar. Eu queria ter o corpo dele, sabe? Fortão, bonitão. E eu queria ter aquela paz que ele tem. Será que ele fica bravo com algum... Azaf, irrita ele um pouquinho. Irrita, tira ele do sério, não é possível. Não pode ser tão bom assim, não. Por favor, provoca ele. Chuta o dedão dele, não é possível. É ou não é? Ô pastor João, olha, gente, fala a verdade. É só olhar, já dá calma. Já fiquei calmo. Não, é demais. O sal, em seu estado mais natural, ele não reage, ele é estável. É. Mas, por outro lado, o sal, quando misturado com outros elementos, ele se torna instável. E o que é uma pessoa instável? O que é? Desequilibrada. Pode falar, o que mais? Emocionada. O que é uma pessoa instável? Não é estável, é instável. O que é? Estressada. Doida varrida, doido, louco. Chega no trabalho, bom dia. Só pra você. Você fica sorrindo toda hora? Fala, não, eu vou chorar agora. Eu vou chorar, porque eu chorando vai mudar o meu dia. Pessoas desequilibradas. Ô, gente, fala a verdade. Tem ou não tem alguém que você conhece que é desequilibrado? É falta de Jesus na vida. Se tivesse um pouquinho da graça de Deus, e se nós nos aproximarmos como o sal verdadeiro, essa pessoa tende a buscar o equilíbrio. A falta de equilíbrio se chama instabilidade. E o sal, quando contaminado, ele fica instável. E é interessante que até fogo ele pode pegar. A depender com o que ele se mistura, com o que ele é contaminado, até fogo pega. E assim, irmão, aleluia, se você não pegou, eu vou traduzir. Acho que você já pegou, não é? Pegou, né? Às vezes tem pessoa que está contaminada. Pode parecer que está pegando fogo. E tem muito disso. Aparência de piedade. Parece ser, mas não é. Demonstra, mas não é. Pode até pegar fogo. Mas o que o Senhor quer não é essa instabilidade. É estabilidade. Equilíbrio. Responsabilidade. Eu não chamei vocês para pesar para um lado ou para o outro. Eu chamei vocês para ser o equilíbrio desse mundo. É o que a Bíblia diz. Glória a Deus. Oh, glória. O sal, ele é tão importante que dele se originou a palavra salário. Os romanos, os soldados romanos, recebiam o salário. Ele já foi utilizado até como moeda. Sabia disso? Moeda, o sal. Hoje ninguém dá muita coisa para o sal, né? Mas perceba que o sal, até nos tempos de hoje, além de ser usado para conservar hoje, um pouco menos, porque hoje tem a estrutura e toda a tecnologia de refrigeração, mas ainda hoje ele é utilizado para conservar alimentos e muitas outras coisas mais. Eles colocam uma quantidade exata de sal para que se preserve. O sal também é utilizado, daqui a pouquinho eu vou falar da moeda, mas o sal também é utilizado para higienização. Você nunca fez um gargarejo com água e sal? Nunca? Fala a verdade. Água, sal, vinagre. Nunca fez? Tem mais.
Em alguns machucados. Vai fazer hoje, sua mãe vai te fazer, vai te colocar à prova, não esquenta a cabeça. Faz hoje para ele aprender, quem sabe ele irrita o pai dele. Aleluia! Glória! O sal também é utilizado para, não é desinflamar. Lembra quando a gente passava metiolate? Aquilo não é de Deus, rapaz. Não há demais, que agora virou agora Nutella. Agora é metiolate Nutella. Na minha época era o metiolate que a gente via a estrela, rapaz do céu. Eu já sei porque minha mãe colocou o nome Rafael Estrela. Aquilo não é de Deus, rapaz. Deus Todo-Poderoso, misericórdia. Quando colocava aquilo, rapaz, os olhinhos chegam a virar. Eu sou forte, eu sou forte. O sal também é usado para isso, para desinfectar. E às vezes o sal, para curar bem, se pegava ele e fazia assim, ó. Presta atenção, ó. Ó como fazia com o sal. Pega. Vai, sal. Vai arder. Vai doer. Mas vai sarar. Vai curar. Vai limpar. Às vezes dói. Mas é necessário para curar. É por isso que nós precisamos existir como sal, para que o mundo nos enxergue. Eu vou ser uma pedra no seu sapato, eu vou ser um incômodo constante. Vai doer, mas vai sarar. Se o mundo está se revoltando, morda o cotovelo, porque vai doer, mas vai sarar. E nós vamos permanecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E o sal é isso, você esfrega ele, passa. Mais sal, mais sal. E vai passando. De tanto sal, desinfecta, limpa e cura. Cada igreja que tem por aí é uma passada de sal no mundo, para que ele sinta a dor. E nós estamos limpando, desinfectando ideologias que levam para o inferno, conversas maliciosas que nada agrega. É a igreja do Senhor, é nosso papel fazer isso. Qual que é o meu papel no mundo? Está aí o papel. Seja sal. Desculpa. Mas é uma boa palavra. Aleluia! O sal já foi usado como moeda de troca. Sal. Ele já fez impérios ruírem. E já fez impérios rise up, levantar e se erguer. Já fez. Perceba que o sal, ele tem um poder econômico. Ainda hoje, que não é o mesmo poder que tinha no passado, afinal de contas, qualquer estado, país, que depender somente do sal para se manter de pé, vai morrer economicamente, não tem como viver, né? Ainda hoje, pode ser que o sal não tenha aquele poder econômico, mas ainda tem o seu poder. Mas o que eu quero dizer é que o sal já foi utilizado como poder econômico. E quem utiliza o sal? Quem tem o domínio do poder para controlar as coisas. E aqui fica uma deixa. Tomemos cuidado para não sermos usados por aqueles que estão no poder, porque sabem da nossa capacidade, do nosso poder de influência,
da nossa missão e do nosso chamado. E podem querer nos usar como moeda de troca para colocar uns contra os outros, como acontece muito em períodos eleitorais, não é? Para usar essa moeda de troca. Então, tomemos cuidado, saibamos o nosso valor e não deixemos que homens maldosos nos coloquem uns contra os outros. Porque eles sabem o nosso valor. E às vezes fica tentando separar para conquistar. Afinal de contas, nada melhor como pegar aquele pastor conhecido e pôr ele na mídia, molhar a mão dele, né? Tentar corrompê-lo, destituir a estabilidade dele, para poder fazer ele defender os meus interesses. Ei, tomemos cuidado. Estamos chegando em períodos de eleição e terão muitos sal contaminado. Sal que não está estável. E se permitiu ser usado por mercadores, homens do poder que tentam usar a igreja para o seu bel prazer. Fique atento aos valores. Nós temos valores. E todos que forem de encontro aos nossos valores, seja anátema. Veio defender conversinha fiada, anátema, é maldito. Tomemos cuidado. O sal também é usado na medicina, ele é usado para purificação, para muitas coisas. Quer ver? Ezequiel 16:4, quem pode ler? Eu vou duas referências bíblicas. Ezequiel 16:4. 2 Reis 2, 20 e 22. Ezequiel 16:4. E depois 2 Reis 20 ao 22. E, quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. O sal serve para purificar, para limpar. 2 Reis 2, 20 e 22. Não é para dar banho na criança em casa agora com sal não, gente, pelo amor de Deus. 2 Reis 2, do 20 ao 22. E disse ele: ponham sal numa tigela nova e tragam-na para mim. Quando a levaram, ele foi à nascente e jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva. E até hoje a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. O sal é usado para purificar. Estou até com medo da próxima Santa Ceia. Será que a gente vai trazer uns quilos de sal na ceia ao invés de pão? Estou até pensando aqui. Não dá ideia. Não dá ideia. Não é, cara. Ele tem esse sentido, né? Ó, fidelidade. Levítico 2,13. Levíticos 2,13. Fala sobre fidelidade e fala sobre pacto. Então falamos sobre cura, é usado para curar, é usado para purificar, é usado para selar pactos. Levíticos, livro de Levítico 2,13. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal. Não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Dá até medo da próxima Santa Ceia, né? É por isso que alguns têm o hábito do sal grosso aqui, acolá, porque o sal, ele foi usado para fins medicinais, espirituais, inclusive medicinais, espiritual no sentido de purificar, e para pactos, né?
Então, o sal tem essa finalidade. Mas a grande questão não é o sal que fica atrás da porta ou em cima de qualquer coisa. É o sal que eu e você precisamos ser. Não é o sal parado que vai fazer alguma coisa. Eu e você devemos ser o sal dessa terra. Eis a questão. O sal parado lá é a mesma coisa que pôr a Bíblia. Prega a Bíblia. Não vai pregar, pastor. Funciona, pastor Davi, deixar a Bíblia lá atrás, na estante. É o Salmo 91, poxa. Aquele que habita, não é? Não funciona. Ah, então eu vou pôr o 23, Lu. O Senhor é meu pastor, nada. Não funciona? Ah, então eu não vou pôr nada, não. Eu vou ler e vou pregar que é melhor. Aleluia! Sigamos. Aqui, falamos sobre o sal na aplicação, na sua aplicação espiritual. Falamos do sal para preservação. Vamos falar do sal que dá sabor. O sal que dá sabor. Nós falamos aqui que aqui precisamos pensar bem, irmãos, porque é uma linha muito tênue para a gente não cometer heresia. Veja bem, a Bíblia diz que no tempo de Jesus, o evangelho, a igreja que estava nascendo, caía na graça de todo. Não está dizendo que caía na graça dos recém-convertidos, dos cristãos. Caía na graça de todo o povo, está lá em Atos. Salvo engano, capítulo 3. A igreja, o evangelho do Senhor, ele era aceito. Que loucura. Judeus daquela época, recebendo o evangelho de um maluco que chegou dizendo que o sacerdote estava errado, que o fariseu estava errado, que o saduceu. Se fosse eu diria assim para Jesus naquela época. Tá bom, Jesus, então quer dizer, ele está errado, ele está errado, ele está errado, tá... Só você é o sertão. É ou não é? Eu, provocador do jeito que eu sou, eu diria isso para Jesus. Mas eu tenho certeza que tinha algum cabecinha igual o Rafael lá, cara. Tinha, certeza que tinha um Rafaelzinho lá. Inclusive porque meu nome tem origem em Israel. Rafael, Deus que cura. Olha, me cura, Pai. Aleluia! Mas olha só, o evangelho do Senhor era recebido e caía na graça de todo o povo. Como é que um evangelho é bem recebido e cai na graça de todo um povo se ele for pesado demais? Se ele for salgado demais? Como é que é, Lu? Se ele for insosso demais? Se ele for muito light, não funciona. Se ele for muito pesado, não funciona. Nenhum extremo é bom. Nenhum exagero é bom. Tanto é que, quando fala de oração, ele não fala só orar o tempo todo. Não. Ele fala também vigie. Ore, vigie, esteja atento. Jesus subiu, foi orar e quando desceu, ele falou o quê para os discípulos? Tu não pode nem vigiar. Enquanto ele orava, alguém vigiava. Ah, Jesus não é bobo, não. Aleluia! Pare e pense comigo agora. Nós estamos sendo sal, equilibrado, ou nós estamos pesando demais para um lado ou para o outro? Radicalismo não tem nada a ver com o evangelho. Essas doideiras que o povo às vezes fala por aí, e eu não quero me referir a ministério, porque o meu interesse é aproximarmos. Rafa, você quer se aproximar dos católicos? Quero. Mas vai me contaminar? Vai? Não. Porque bem sei eu em quem tenho crido. Tenho princípios, valores. Mas isso não me impede de ter comunhão com eles. Rafa, e os irmãos da congregação? Qual que é o problema? Rafa, e os irmãos lá da Bleia? Qual que é o problema? Se possível for, tenha paz com
todos. Ele não falou que é com judeus. Ele falou lá, tenha paz com os americanos. Tenha paz com os israelitas. Tenha paz com os argentinos. Argentino não, pode ter paz não. A Jéssica está lá. Não, temos paz, sim. Irmãos, temos paz. Tenemos paz acá. Tenha paz com todos. Nossos púlpitos não tem que ser usados para atacar o outro. Nós temos que pregar a palavra e acabou. Pega o evangelho. E deixa que o outro, se quiser ver e se converter da prática, se converta. Eu não tenho que atacar o meu irmão da Lagoinha, o meu irmão da Ibabe, o meu irmão da Congregação. Eu não tenho esse papel. Se possível for, tenha paz com todos. Como que eu posso ser equilibrado, salgar, ou seja, dar tempero, equilibrar as coisas? Ô, gente, tem alimento que quando ele está muito doce, faz o quê para dar um equilíbrio? Põe sal. E quando não tem sal nenhum e precisa de dar um tempero, põe o quê? Põe sal. Como é que você vai trazer tempero e equilíbrio se você é radical demais para um lado ou liberal demais para o outro? Só o light. Tá. Sal light. Ah, sal light é sal, não tem nem gosto. Tem o da. Mas tá pegando a visão? Tá pegando a visão? Olha só, nem para um lado e nem. Chama o Marco, peguei. Calma aí. Excelentissimamente. Aleluia! O sal tem que estar no seu devido. Irmão, você não pode ser azedo demais. Você não pode ser fechado demais. Ali eu não vou, aqui eu não faço. Irmão, se você tem certeza dos seus valores, dos seus princípios, você entra em qualquer lugar. Rafa, se chamar você no centro espírita, eu vou. E se me dá espaço, eu prego Jesus lá. É? Por quê? Sal integral é o melhor. Por quê? É porque ele tem todas as propriedades. Sal light não funciona. A medicina já diz aí que é sal integral. Puro. Está sem contaminação, não está instável, ele está estável. Né? Rafa, eu vou. Rafa, mas vai mudar a sua mente. Não, porque eu leio Bíblia. Não, porque eu sou do reino. Não, porque eu sei, porque o Senhor me chamou. Esses dias teve um amigo, também não vou me referir a ministério, mas é um amigo. Ele falou, Rafa, eu ainda vou te levar para lá. Eu falei, eu até vou visitar com você, mas eu tenho certeza que me levar não vai ser fácil. Você vai ter que dedicar muito tempo de Bíblia. Se você fugir da Bíblia, já não vai dar certo. Porque a minha base é só a Escritura. O que está aqui, eu acredito. E o que não está, se fizer sentido, eu posso entender que, legal, tal, mas é ou não é? É isso. Então, o Evangelho de Jesus, quando fala em Atos Apóstolos, o povo caía na graça. Irmão, nós temos que saber entrar em qualquer lugar, entrar e sair. Ô, irmão, pelo amor de Deus, não tem nada mais chato do que você vai conversar com um crente e ele só tem um assunto para conversar, pastor. Desculpa, posso falar, pastor? Só igreja. É muito chato. Com todo o respeito, pastor. Nós temos que saber conversar de tudo. Deus nos chamou para governar. E governo não fala só de Corinthians. Não dá. Ô, irmão, tem gente que não dá para conversar, irmão. A gente tenta desenvolver um raciocínio, mas é vontade de dar um destravamente nele. Eu vou chamar o Marcelão para me ajudar, cara. Cadê o Rafão? Eu vou pedir uma ajuda no domingo para o Rafão, o Marcelão, fazer uma sessão do Liberamente. Sabe? Passa assim, ó, pau! Metanoia. Ou, vou falar como o pastor Érico fala, verticalmente. É aqui, ó, verticalmente. É daqui para lá, de lá para cá. Libera! Se por um lado a gente não pode ser um tapado, pelo amor de Deus, a pessoa vai na praia, vai de terno. Mas tem ainda, né?
pessoa vai orar na casa do irmão lá, o irmão chamou com todo amor e carinho, vem aqui, vamos almoçar juntos. Aí na hora de orar, Senhor, que é todo mal, sai, todo mal. Que mal o quê, irmão? Que mal, tá doido? Sai da minha cara você, seu mal. É. E pelo outro lado, também não podemos ser tão insosso. Ah, não, tudo bem, para a balada. Vai para a balada, vai. Vai. Tá tudo bem na balada, tá tudo bem o quê? Tudo que não é verdade. O que vai ter lá? Orgia. O que vai ter lá? Sensualidade. O que vai ter lá? Bebida. O que vai ter lá? Vício, alcoolismo, droga. Vai. Vai não. Ah, não, vai lá. Ó. A irmã ela chegou pedindo ajuda lá, meu marido. Ei, meu marido. Larga esse traste. Não é assim não. Então, não pode ser nem, né? E nem pesadão, nem levinho demais. Seja equilibrado. O Senhor Jesus nos chamou para ser estável. Sigamos. Está acabando já, meus queridos. Glória a Deus. Aleluia. O sal funciona porque é puro, porque mantém a sua estrutura. E por isso que ele funciona. Porque ele veio para uma função e ele está cumprindo a sua função. Tudo que permitir que se agregue... Quer ver um exemplo? Sabe por quê que eles diziam que o sal, quando insosso, para nada mais, não serve nem para adubo. Nem para adubar serve. Senão para ser jogado fora e ser pisado. Pega a visão, irmão. Fala a verdade. Você não vai querer ser jogado fora e pisado. Pega a visão, irmão. Pega a visão, irmã. Você quer que eu fale que nem o Pablo Marçal? Pega o código aí. Pega o código aí. Irmão, o sal, na sua estrutura correta, ele mantém a conservação do alimento, ele é equilibrado e ele mantém o tempero. Fora da sua estrutura é imprevisível. E ele, uma vez contaminado, vou dar um exemplo. Lá no Mar Morto, todo mundo já ouviu falar do Mar Morto, sim ou não? Sim. Alguém tem vontade de nadar no Mar Morto? Não é lá? Não? Tem aqueles doidos que entram lá, porque não afunda. Não afunda mesmo. É muita salinidade. O sal, quando ele vai se misturando com algumas coisas, quer ver? Já ouviu falar de uma coisa chamada maresia? E o que é a maresia? O sal com muita umidade. O que ele faz com estruturas metálicas? Assim é você e eu quando começamos a nos contaminar demais. Nós começamos a corroer, desestruturar, atrapalhar. Aí tem que vir a Eliane no domingo, falar para você tomar água e não beber. Ou vir com a ripa de pau desse tamanho e explicar o que significa aquela ripa de pau. Eu vou chamar a Eliane de novo, hein? Aleluia! Chama a pastora. Segura a língua. É. Aleluia. Peguei. Ô, glória. Lá no Mar Morto, de onde saía o sal daquele povo? Do Mar Morto. E sabe o que tinha também lá? Gesso, que também é química. E o que o gesso faz? Ele suga. Não sei se você já passou gesso na sua... Aqui, ó, entende tudo de gesso. Fala com Dani. Dani entende tudo de gesso. Ele vai sugando umidade, ele vai sugando tudo, e de repente ele causa um calor, esquenta tudo. É por isso que falava que ficava sem sabor, um sal insosso,
porque também tinha lá, naquela mesma região, muito gesso. E quando em contato com o sal, lhe tirava, lhe roubava um pouco das suas propriedades, o deixando meramente cristal, quadrado, porém não servindo para nada, senão para ser jogado fora e pisado em cima. Você pode ser transparente, você pode ser quadrado, mas se você perder a sua estrutura, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado. Por isso, seja quadrado, seja transparente, mas mantenha a sua função principal: conservar e temperar. E se você quiser colocar alguma coisinha a mais, dá para curar, dá para fazer a lavagem de tirar pecado, aleluia, dá para trazer na Santa Ceia aqui, dá para usar até conforme a Eliane diz, põe na língua. Aleluia. Ah, glória. A história mostra que o sal preserva, cura, dá sabor, sustenta economias. A Bíblia nos mostra que Jesus escolheu essa metáfora porque um discípulo puro, comprometido, constante, preservador, transforma a sociedade. E agora eu quero voltar lá no começo da mensagem, quando eu falava sobre conservadorismo, quando eu falava sobre progressismo, sobre qual que é a nossa função no mundo. A nossa função no mundo não é criar revoluções. A nossa função no mundo não é causar algazarras. A nossa função do mundo é trazer equilíbrio, é dar sabor, é não deixar com que eles vá demais nem para um lado nem para o outro. É para mostrar que estamos ali e que vamos permanecer ali, dizendo que nós vamos continuar lutando pelos bons valores. A nossa função no mundo é transformá-lo. De que forma? Primeiro em nós mesmos. Mude o mundo, mudando primeiro você. Vamos mudar o mundo, primeiro mudando a nós mesmos. Nosso comportamento, nossa casa, nossa família, no trabalho, na escola, na rua. Vamos ser temperados. Vamos ser bem-quistos. Se alguém olhar para você e enxergar um servo de Deus, o evangelho não precisa ser pregado, se ele for demonstrado através das nossas vidas. Então vamos ser realmente o sal que tempera, que dá sabor, que cura, que lava, que purifica, que cura a alma, que cura o espírito, que cura a carne, que conserva. Vamos ser este sal. E para finalizar isso, eu quero só fazer você pensar. Sabe aquela pessoa que precisa de Jesus? O que geralmente nós costumamos dizer é que ela tem sede de justiça. Ela tem sede. Procura dar sal para quem já tem sede. Procura dar um pouquinho mais de sal para quem está com muita sede. Põe mais sal para quem está com muita sede. O que ela vai precisar? De mais água. E quem é a água da vida? Portanto, seja você o sal que vai trazer tempero na vida de muita gente, porque o próximo passo é a água da vida. Ela vai sentir sede de Jesus, sede de algo novo, porque você foi tempero na vida dela e na vida dele. É isso que eu quero ser, um sal que tempera, que purifica, que conserva e incentiva o outro aos pés de Jesus. E se você quer ser isso também, diga amém e vamos orar e agradecer a Deus. Meu pastor.